Muito bem. Senhora Secretária de Estado tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu tenho aqui um conjunto vasto de questões, vou tentar responder a todas. Se me esquecer de alguma, responderei depois, se me alertarem. Teremos sempre uma terceira ronda, se os senhores Obrigada. deputados assim o entenderem. Fico mais tranquila. Começando pelas questões que o Sr. Deputado António Carlos Monteiro colocou na primeira intervenção e no que se refere à taxa de pobreza, ao risco de pobreza dos idosos. Nós verificamos, quando olhamos de facto para os dados do INE, que em 2011 o risco de pobreza dos idosos era 17,4%. 2011, porque quando a taxa sai em 2012, refere-se a rendimentos de 2011. 17,4%, 2012, 14,6%, 2013, 15%, 2014, 17,1%. A única semelhança que eu encontro aos 14 que falou é para os homens. Se calhar viu a linha dos homens, depois em baixo tem das mulheres, mas para a totalidade é 17,1%. Isto, quando nós olhamos para a evolução da taxa de risco de pobreza, encontramos aqui linearmente uma associação. A taxa de risco de pobreza nos idosos diminuiu de forma mais acentuada quando foi criado o complemento solidário para idosos e começou a aumentar quando começaram a sair idosos do complemento. Até porque, deixe-me explicar-lhe uma coisa, porque é um erro matemático. Quando aumenta pensões de valores abaixo do limiar da pobreza, não está a diminuir o risco de pobreza. Está a diminuir a intensidade da pobreza, quanto muito. Eu vou repetir. Quando aumenta pensões de valor abaixo do limiar da pobreza, não tira esses idosos da pobreza. Pronto. São factos. Relativamente à outra questão que colocou, que tem a ver, não sei se está interessada em ouvir as respostas às perguntas que colocou. Relativamente à questão que colocou sobre onde é que está orçamentado o aumento das pensões, está onde sempre esteve. Então eu vou-lhe dizer, no orçamento da Segurança Social tem um aumento de despesa, teve em 2015, comparativamente com a previsão de execução de 2016, mais de 384 milhões de euros. E temos, face à previsão de execução de 2016 para 2017, mais 506 milhões de euros. É aqui que está. E também temos que ter em conta que quando nós falamos nos 200 milhões de euros de impacto do aumento das pensões, é a Segurança Social mais CGA. E esses 200 milhões de euros comparam com 530 milhões de euros. Portanto, é importante nós compararmos, em primeiro lugar, o que é comparável. E, em segundo lugar, ir buscar a informação onde ela se deve ir buscar. E, portanto, está a contabilização, a orçamentação da despesa com o aumento de pensões está onde sempre esteve e terá a oportunidade de verificar no final do ano 2017 que estava lá orçamentado todo o dinheiro necessário para fazer esta atualização. No que se refere à senhora deputada Diana Ferreira, desempregados de longa duração, eu não vou seguir a ordem de intervenção porque, entretanto, tenho aqui em diversos sítios, desempregados de longa duração. A nova medida. Nós tivemos até outubro a notificação a 15.811 ex-beneficiários de subsídio social de desemprego, potenciais beneficiários e mensalmente estes ofícios estão a ser remetidos. Até outubro, a entrada corresponde a 4.890 requerimentos entrados. Temos deferimentos 2.575 e temos neste momento um número de indeferimentos 2.244. A diferença corresponde a requerimentos que estão em análise ou pendentes a aguardar documentos. De qualquer forma, a prestação média está nos 294 euros. De qualquer forma, eu gostaria também de dizer que nós iremos incluir esta informação estatística nos dados mensais da Segurança Social que vão passar a ser disponibilizados, aqueles dados que durante meses
há 2 anos atrás não tínhamos acesso e que agora, até ao dia 20 de cada mês, são disponibilizados e têm sido sempre disponibilizados. A senhora deputada, a Inês Lamego, e relativamente, e também houve outros senhores deputados que colocaram a questão dos trabalhadores independentes, e o senhor Ministro também já teve a oportunidade de falar sobre isso. De facto, o regime contributivo dos trabalhadores independentes é uma alteração estrutural, é uma alteração que nós temos que fazer pensando nela de uma forma muito séria e com os impactos que terá, porque não podemos fazer uma alteração ao regime dos trabalhadores independentes que traga como consequência uma diminuição da proteção. E, portanto, estamos a falar de uma alteração muito grande, de uma alteração que vai permitir aos trabalhadores independentes pagar as suas contribuições tendo em conta o rendimento relevante muito mais recente, e também temos aqui uma preocupação de salvaguardar que os trabalhadores independentes, muito da característica dos trabalhadores independentes verdadeiros, com aquelas atividades em que faturam de X em X meses quando fazem uma determinada prestação de serviços, quando concluem que não vão ter a sua proteção social, quer nas prestações imediatas, subsídio de doença, subsídio de parentalidade, quer depois um dia na reforma, por causa da densidade contributiva, que não serão penalizados. E, portanto, este é um caminho que estamos a fazer, já com uma análise muito profunda e que, pela sua complexidade, esperamos que nos próximos meses, breves meses, esteja concluído. A senhora deputada Isabel Pires, assim como a senhora deputada Sofia Araújo, falaram da questão dos profissionais da banca dos casinos. Este foi dos dossiês que, confesso que quando peguei nele logo no início do mandato, mais confusão me fez. Porque percebi que tínhamos um conjunto de mais ou menos 800 pensionistas, estamos a falar de 800 famílias, que se calhar por não terem muita voz, tinham desde fevereiro de 2015 os seus complementos cortados em 80%. E quando fomos analisar com detalhe, porque quando as decisões são tomadas é importante percebermos as consequências delas, quando fomos analisar com detalhe o que é que isto representava para estas famílias, representava para muitas delas uma diminuição do rendimento que recebiam no final do mês de pensão estatutária, mais complemento de um corte de 50% ou 60%. É disto que estamos a falar. O que recebi foi um relatório de um grupo de trabalho, que tinha sido criado em fevereiro de 2015, que apontava 3 hipóteses de solução. Todas elas consistiam numa única diferença: aumentar mais ou menos aquilo que é a percentagem das gratificações, única fonte de financiamento até agora deste fundo, e, portanto, em função de aumentar mais ou menos as gratificações, o fundo não entrava em falência técnica, ou entraria mais tarde ou mais cedo, mas mantendo sempre em todos os cenários este corte de 80%. É claro que esta não era uma solução fácil de resolver, foi uma solução encontrada no seio do Governo, e nós temos aqui mesmo uma solução encontrada com o turismo e com as finanças. É uma solução neste momento para o ano 2017 e a norma que está no Orçamento de Estado assume-a na plenitude. Nós conseguimos e iremos repor no ano 2017 50% daquele corte, o que significa que vamos repor até 70% daquilo que era o valor do complemento. Foi o possível nesta fase. O nosso compromisso, e sim, os trabalhadores, os representantes dos trabalhadores foram ouvidos antes e foram ouvidos no início e foram ouvidos antes de entregarmos na Assembleia o articulado, porque não queríamos fazê-lo sem ouvir esses trabalhadores e sem lhes apresentar aquela que era a solução que tínhamos encontrado.
E, portanto, foi uma solução muito consensual. Temos agora o segundo desafio pela frente, que é através do grupo de trabalho que foi criado, que vai ser criado no início do ano, olhar para o fundo numa perspectiva de futuro. Este é o único fundo que eu conheço e que pelo menos existe neste momento em que a única fonte de financiamento provém dos trabalhadores. Fundo privado, apesar de ter depois uma gestão pública. Não há dúvida de uma coisa, é que neste fundo em particular o anterior governo conseguiu fazer aquilo que quis fazer nas pensões todas, que foi cortar as pensões em pagamento, os complementos em pagamento. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro e pela Sra. Deputada Mercedes Borges, relativamente ao subsídio por doença, eu devo confessar uma coisa. Conhecendo muito bem o Instituto da Segurança Social, porque sou daquela casa há 15 anos, conhecendo muito bem a capacidade de resposta daquele Instituto em termos de prossecução das políticas públicas, é assustador o que aconteceu durante estes anos. É assustador o que aconteceu durante estes anos, quando temos menos 27% de funcionários em 4 anos, o que representa 2.700 funcionários, e é assustador como algumas áreas foram completamente ignoradas. Se me permitir, é mais fácil eu não ter o raciocínio interrompido. Há uma área que eu conhecia muito bem, por trabalhar muito com ela, que era a do Serviço de Verificação de Incapacidades Temporárias. Esta área era composta por um conselho médico, com tudo o que tem a ver, não sei se conhecem o conselho médico, mas é importante para perceber. Não tenho dúvidas que há muitas coisas que não saberão se não faziam algumas perguntas. Portanto, se me permitem responder, pronto. E, portanto, o Conselho Médico tem uma função de independência e é o Conselho Médico que, junto dos médicos, emite orientações e que não há nenhum dirigente nem Conselho Diretivo que se imiscui nestas situações. E depois, para além do Conselho Médico, temos os médicos que prestam atos médicos e que, portanto, são feitos os serviços de verificação de incapacidade. A nossa expectativa, de facto, é que nós conseguíssemos repor, porque é isso que está em causa, o nível da despesa de subsídio de desemprego com o que foi verificado em 2013. Doença. Em 2013. O que é que nós verificamos quando olhamos para os serviços e porquê é que, pela primeira vez durante mais de uma década, a despesa com o subsídio de doença aumentou desta forma? É que o anterior governo tinha uma perspectiva de que o que importa é cortar na despesa. Mesmo que haja despesa, que não seja cortar na despesa, é um investimento. E quando nós investimos, conseguimos combater fraude e evasão, o que significa até que, no caso do subsídio de doença, quando as pessoas são consideradas aptas para o trabalho, não significa que estivessem em fraude, significa que quando vão àquele ato de verificação estão em condições para trabalhar. E nós tivemos uma redução de mais de 15% dos atos médicos e, portanto, das ações de verificação de incapacidade entre 2014 e 2012. E foi isto que originou este aumento da despesa com subsídio de doença. E isto significou um desmantelamento total daquele serviço, que nós estamos a repor. E tanto estamos a repor que temos no Orçamento de Estado para 2017 um conjunto de normas que eu espero sinceramente que nos permitam melhorar o desenvolvimento e a ação deste serviço de verificação de incapacidades. Porque esta é a única forma eficaz de combater a evasão ou a fraude no subsídio de doença. Esta é a justificação. Agora, relativamente à questão que o Sr. Deputado, só para não me perder aqui nas questões, tenho aqui a questão do Sr. Deputado João Galamba, relativamente ao PERS, ao regime de cobrança extraordinária de dívida à Segurança Social. Quando o Governo anunciou este regime, muita coisa foi falada relativamente às semelhanças e diferenças entre este regime e o anterior.
E, de facto, há duas diferenças que são muito significativas na nossa perspectiva. Uma tem a ver com o facto, para além daquela que é a possibilidade para o contribuinte de regularizar a sua dívida na totalidade ou não, e podê-lo fazer com algumas vantagens, com um pagamento inicial superior. Mas há aqui duas alterações que são, duas diferenças que são muito significativas na nossa perspectiva. A primeira é a dívida constituída até 31 de dezembro de 2015. Em 2013, diploma publicado em outubro, era dívida até 31 de agosto de 2013. Nós, quando falamos de um regime extraordinário de cobrança de dívida, é importante que esse regime seja extraordinário, que não tenha a ver com dívida muito recente. E isto é fundamental. Há uma segunda questão, que era o artigo 4º do Decreto-Lei 151/2013, que determinava o seguinte: dívidas de juros, custas e coimas. A subsistência a 20 de dezembro de 2013 de qualquer processo de execução fiscal ou de qualquer outra dívida de natureza fiscal ou à segurança social que vise apenas a cobrança de juros e custas, encontrando-se regularizada a dívida associada, determinará a extinção da execução ou da dívida sem demais formalidades. O que é que isto significa? Significa que todos os contribuintes que não aderiram a esta medida, porque não tinham dívida de contribuições e cotizações, mas que tinham outras dívidas associadas à dívida de contribuições e cotizações que já tiveram, e estou a falar, neste caso em concreto, de juros e das custas, foram, sem que os próprios contribuintes soubessem, limpas do sistema. Esta é a forma mais simples de explicar para toda a gente perceber o que é que esteve em causa. E quando nós olhamos na Segurança Social para os resultados do anterior regime de 2013, o que verificamos é que, associado, o valor cobrado de dívida de contribuições e cotizações foi 234,3 milhões de euros. O montante de juros, coimas dispensadas de pagamento, para não utilizar a palavra perdão, porque aqui é mesmo uma dispensa, porque houve um pagamento de contribuições e prestações, foi de 66,5 milhões de euros. Isto significa que temos aqui um resultado líquido entre o que foi dispensado de pagamento e o que foi recebido de 167,8 milhões de euros. Mas o que é que representa o artigo 4º? Não está nestes 66 milhões de euros. O que nós tivemos foi para contribuintes que tinham dívidas ao sistema, que não pagaram um único euro de dívidas de contribuições e cotizações, aqui sim, um perdão de juros e de custas de 161 milhões de euros. O que é que eu posso concluir de uma forma muito linear do regime de 2013? Entre o que foi cobrado de dívida e o que foi dispensado de juros associado à dívida e perdoado de juros, porque não havia nenhuma dívida associada, este regime valeu 6,4 milhões de euros à Segurança Social em termos de cobrança efetiva. Agora vamos falar, gostaria de falar da ação social e das questões que foram aqui colocadas relativamente, e tenho aqui os dados, não poderei falá-lo neste momento, relativamente àquilo que foi o orçamento-programa, começando por aí, o orçamento-programa, e vou fazê-lo desde 2006. Depois, se quiserem, poderei recuar mais, mas 2006. Portanto, orçamento-programa, que significa que são verbas para novos acordos ou para revisão de acordos, que implica um aumento de acordos com as instituições em que já temos protocolos. 2006, 15,4 milhões de euros. 2007, 12 milhões de euros. 2008, 13,7 milhões de euros. 2009, 14,5 milhões de euros. 2010, 11,8 milhões de euros. 2011, 10,4 milhões de euros. 2012, 5,5 milhões de euros. 2013, 6,4 milhões de euros. 2014, 3,1 milhões de euros. E 2015, 16,9 milhões de euros.
Portanto, nós só tivemos aqui um valor constante entre 2006 e 2009, que nunca oscilou muito. Em 2010 e 11 desceu para a casa dos 10, 11 milhões de euros. Curiosamente, entre 2012 e 2014 diminuiu para valores de 5, 6 e 3 milhões de euros. E mais curiosamente ainda, em 2015 aumentou para quase 17 milhões de euros. Mas podemos também falar dos critérios... podemos também falar dos critérios que foram tidos em conta sobre a celebração dos acordos. A prática que havia, e eu consegui confirmar com os serviços o que é que aconteceu durante estes anos, 2012, 13, 14, 15, porque antes disso eu sei o que é que era feito, foi uma continuidade, ou seja, o Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social aprovava no início de cada ano, através de deliberação, aquelas que eram as prioridades para novos acordos. Isso ter-se-á verificado durante aqueles anos. Não vou entrar se foi cumprido pelos diretores de centros distritais ou não, vou admitir que obviamente que sim. Em 2015, no início de 2015, isso foi feito também, é verdade. Mas quando eu analisei os acordos de cooperação que foram celebrados ao longo de 2015, verifiquei que não cumpriam aqueles critérios e perguntei porquê. A resposta que obtive dos serviços foi que a partir de determinada altura, no início do segundo trimestre de 2015, a orientação foi: não há critérios. Portanto, estão completamente à vontade. Sim, tenho escrito por mão. Pronto. Sim, não, nem sequer é preciso haver escrito, porque basta nós olharmos para uma situação. Basta olhar, basta ter escrito uma deliberação do Conselho Diretivo que define quais são os critérios e depois ir ver concretamente e objetivamente quais foram os acordos feitos e ver que não cumpriram aqueles objetivos. Parece-me que não há dado mais objetivo do que este, que é, há uma deliberação de um Conselho Diretivo que não foi cumprida, curiosamente naquele ano. Peço desculpa. Não responde. O Governo. O valor de execução. Relativamente ao valor da execução de cooperação, estava só aqui. Sim, exatamente. Nós temos na ação social um aumento de despesa prevista até ao final deste ano de 82 milhões, como o Sr. Ministro já disse, e de previsão deste ano para o próximo ano de 100 milhões. Os senhores deputados que tenham experiência no funcionamento da administração pública sabem que os serviços são obrigados a comprometer as despesas que vão fazer e que esses compromissos são exatamente isso mesmo, compromissos assumidos que vão ser pagos. É com base nisso que nós fazemos a previsão de execução. Talvez não seja alheio o facto de termos uma forte execução o ano passado até setembro com o mês de setembro, já que temos estado a falar tanto em eleições. Há aqui só mais uma questão que eu penso que abordei todas, ou a generalidade das situações, e gostaria de referir o seguinte. Quando nós ouvimos que este Governo, a partir de 1 de janeiro, cortou a SES, foi de facto, e isso estava decidido por esta Assembleia, com uma lei aprovada aqui, no final de 2015, publicada a 31 de dezembro, salvo erro, de 2015, com os votos favoráveis do PSD e do CDS, que dizia de forma muito clara que a SES terminava a 1 de janeiro de 2017. Portanto, neste caso, o Governo deu cumprimento a uma lei aprovada pela Assembleia com os votos favoráveis do PSD e do CDS, o que deduzo que houvesse uma concordância, portanto, não entendo agora a discordância. Mas quando falamos da situação, e gostaria só de mostrar, porque talvez reconheçam, anda a circular nas redes sociais,
E o que é que refere esta imagem? Vou-me concentrar numa pensão de 7.500 euros. Uma pensão de 7.500 euros que teve, agora com o fim da SES, tem um aumento de 263 euros. De 2014 para 2015, esta mesma pensão de 7.500 euros teve um aumento de 750 euros. Precisamente porque o governo anterior alterou os critérios da SES e deixou de ser sobre todo o valor e passou só a ser sobre um diferencial muito alto. E, portanto, talvez quando falamos em SES, seja preciso termos algum cuidado com a história, porque também quando falamos em SES, temos uma situação em que de 2014 para 2015 as receitas com a SES diminuíram 675 milhões para 38 milhões. É claro que o governo anterior podia ter optado, e estou a falar de 2015, que é o Orçamento de Estado em que já não estávamos sob um memorando de entendimento, se bem me recordo. E, portanto, nada impedia ao anterior governo, já em 2014 nada impedia, porque o que o memorando inicial dizia é que as pensões de valor mais baixo só seriam atualizadas as pensões de valor mais baixo até ao ano 2013. Portanto, o ano 2014 e 2015 foi uma decisão política do governo, não há dúvidas nenhumas sobre isso. E em 2015 a opção, em vez de ser aumentar todas as pensões, repor a lei anterior, não concordam com a lei anterior, alteravam a lei anterior, mas atualizavam todas as pensões, foi cortar aquilo que foi, ou seja, aumentar o rendimento dos pensionistas que tinham SES, porque há aqui uma diferença de receita de 675 milhões para 38. Talvez se algumas das decisões que foram tomadas tivessem sido com uma diferença tão grande, talvez tivesse dado para atualizar mais pensões e outras pensões. Já não vou mais longe, mas nomeadamente para dar cumprimento àquilo que estava no memorando inicial, que era atualizar as pensões de valor mais baixo, porque temos 275 mil pensões de valor inferior à pensão mínima de 15 anos de carreira contributiva que os senhores atualizaram, que não foram atualizadas durante aqueles anos. E em termos de justiça, já que temos estado a falar de justiça, o que é que diferencia um pensionista de invalidez ou de uma pensão antecipada por flexibilização, que tem uma pensão inferior a 275 euros e que tem carreira contributiva, de um pensionista que tem uma carreira contributiva de menos de 15 anos ou que não tem carreira contributiva ou que é do regime dos rurais, e estes três grupos com uma carreira média contributiva de 9 anos? Esta pergunta eu não consigo encontrar resposta. Muito obrigada.